e conseguir controlar a pandemia. Mas existem teorias conspiratórias aí de que esse seria um vírus chinês, até mesmo criado em laboratório pela China para prejudicar o resto do mundo, o mundo ocidental, ou outra teoria também muito vista aí, que eles teriam escondido por mais tempo, em vez de ter sido tão rápidos assim. O que a ciência permite dizer em relação a essas teorias do vírus chinês? Perfeito. A ciência permite dizer que esse não é um vírus manipulado em laboratório e que esse não foi um vírus selecionado para infectar bem humanos, porque isso deixaria assinaturas no vírus que a gente tem como ver e reconstruir. A ciência também aponta que tem vírus como o Covid, como o SARS-CoV-2 agora, em morcegos. Tem todo um contexto de onde ele pode ter vindo da natureza, que se aponta que podia acontecer. Então, por tudo que a gente pode olhar para o vírus, é muito difícil de falar que ele veio de um laboratório ou que ele foi manipulado para ser espalhado. Se foi de uma forma que a gente não tem como detectar, e elas são muitas. Sobre o número de casos na China, eles podem até ter escondido casos. A China não é um país mais aberto em relação ao que se passa lá dentro. Os mais fechados, inclusive. E o Ocidente tem uma desconfiança enorme. Mas tem medidas que a gente pode ter. Por exemplo, viajantes com vírus. Por que a gente sabe que o Irã tem mais casos do que eles reportam? Porque muitas pessoas do Irã viajaram para fora com o vírus. Com base nos viajantes infectados, se estimou que no começo de fevereiro, quando eles falaram que tinham 1.000 casos, eles já tinham provavelmente mais de 20 mil, já podem estar chegando a 500.000 de casos. Mas eles não dão esses números. Só que pelas pessoas de fora que a gente detecta chegando com ele, tem como saber. Se tivesse um foco de doença fora de Wuhan, se tivessem mais casos, a gente teria como ver pela assinatura do vírus, que a China não tem como controlar, que o vírus estava vindo de outro lugar. Então, esse tipo de teoria fica difícil de seguir. E os inspetores da OMS e cientistas que foram para lá falam que o cenário é isso que eles pintam, tanto em número de casos como em como a resposta aconteceu e outras coisas. Eles com certeza tentaram abafar o negócio. O prefeito de Wuhan teve que pedir desculpa por tentar silenciar o médico que morreu depois. Então, isso bate com o histórico que eles já têm de terem tentado abafar a SARS por 3 meses antes ou mais tempo até. Mas eu não colocaria isso como... claro, tem peculiaridades da China ser um Estado autoritário e outras coisas, mas em termos de tempo de resposta e responsabilidade, eu ainda acredito que eles agiram mais cedo do que quase qualquer país agiu, tanto que todos os outros países do mundo sabiam que o vírus estava vindo e nenhum deles conseguiu conter o vírus como a China conteve. Acho que só a Coreia do Sul, que estava tão bem preparada quanto. Sobre chamar de vírus chinês, a própria OMS recomenda que não se use esse tipo de estigma, porque é isso que faz uma cidade tentar abafar os casos. É não querer ter o nome depois de vírus de Wuhan ou vírus daquele lugar. Quando a gente faz isso, a gente está incentivando a próxima cidade a abafar os casos também, porque eles não vão querer receber esses nomes. E também é ruim estigmatizar. Eu não quero que aqui no Brasil ele seja conhecido como o vírus de quem viaja, como o vírus de Brasília, que são as pessoas que trouxeram o vírus para cá. Eu não quero esse estigma nas pessoas, eu não quero esse estigma internacional. Isso, inclusive, bate com a pergunta sobre as redes sociais que a gente tem recebido, né? Eu coloco hoje redes sociais como um bom lugar para conversar com as pessoas, mas um péssimo lugar para se informar, porque é o último lugar onde esses boatos continuam circulando. Então, dentro da grande imprensa, a gente tem uma coragem muito melhor de informação do que redes sociais, apesar de eu estar lá tentando informar as pessoas. Por falar em redes sociais, foi nas redes sociais, acho que se espalhou principalmente, né, até por meio de algumas autoridades, mas é onde tem mais alcance, toda a questão da eficácia ou não da cloroquina, dos remédios, cloroquina, hidroxicloroquina. A gente já sabe que isso levou várias pessoas à farmácia, já teve relatos de pessoas que morreram com efeito colateral. O que dá para a gente dizer hoje dos estudos que existem, dos efeitos da cloroquina contra a Covid, se são de fato promissores, né? Os estudos iniciais estão sendo questionados. A sua opinião como cientista do que você já leu, tem evidência científica suficiente para ter uma esperança maior? Quanto tempo a gente demoraria para ter uma evidência mais robusta para que isso fosse colocado de fato na prática, no tratamento? O meu primeiro impulso é ser bastante cético por causa do momento em que a gente está. Eu aplico isso para qualquer remédio, eu aplico isso para qualquer vacina. É um momento em que a humanidade quer uma saída, todo mundo quer ver as coisas funcionando, todo mundo quer salvar vidas. Então, a gente tem que ter uma certa calma com as soluções que estão vindo agora, porque elas podem estar sendo oferecidas nessa corrida de achar alguma coisa que vai tirar a humanidade do problema, porque a gente não quer estar nesse novo mundo
que está sendo imposto agora. Vacinas estão nesse ponto. Eu não vou levar a sério nenhuma vacina até ter um estudo científico publicado, dando os números de quantas pessoas foram vacinadas e como a coisa andou. Até lá pode ter o país que for testando. A mesma coisa para curas. O caminho mais curto para arrumar uma cura agora é pegar um remédio que já funciona para outras coisas, e a gente já sabe que é seguro em humanos, mas eu só vou olhar para eles quando a gente tiver o que acabou de sair, por exemplo, com a lopinavir e mais uma outra droga que são antivirais contra o HIV. Testaram com pessoas sendo tratadas para Covid, deram esse medicamento anti-HIV para elas e saiu um estudo muito grande agora, publicado em boas revistas internacionais, com todas as pré-condições, onde eles testaram em pessoas que... Eles testaram sem saber quem estava sendo tratado, para depois ver se o tratamento funciona, trataram um grupo e não trataram outro, para ver se o medicamento funciona, para ver se tem o efeito placebo e por aí vai. E o que publicaram foram todas as condições. As doses foram essas, funcionou nesse momento, e a única diferença que vimos é que nos casos mais graves, ele encurtou a estadia das pessoas na UTI em 5 dias. Então, esse já é um medicamento que a gente sabe como funciona, já dá para aplicar. Sabe-se quais são as doses, tem um estudo grande, com várias pessoas mostrando que funciona, e não salvou muitas vidas, mas encurta a estadia das pessoas na UTI, que já é um ganho enorme quando não se tem leitos de hospital. A cloroquina não está nesse ponto. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina estão ainda nesse... Vamos ver, deve funcionar, deve ser bom, mas os experimentos publicados até aqui não tiveram esse tipo de controle, de dar para um grupo, não dar para outro, testar doses diferentes. Então, ela ainda não foi demonstrada dessa forma. E, teoricamente, é uma coisa para a gente ver em menos de uma semana, porque pacientes para se testar não faltam, centros testando a cloroquina não faltam. Então, eu, como cientista um pouco cético, esperaria um grande estudo saindo dentro da próxima semana ou duas falando isso. Enquanto não tiver esse estudo, para mim não é um tratamento. Pode ser que funcione, tem N hospitais testando para ver quais são as condições, mas eu esperaria esse tipo de estudo sair para poder se comparar e saber como que é.